Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje da disciplina de Projeto e Estruturas, vamos conversar um pouco sobre dimensionamento de vigas. A nossa bibliografia, né? Nós vamos usar como base a NBR 6118, lá de 2014, né? De Projeto de Estruturas de Concreto. A 6120, né? Que é aquela de ações. E também a gente vai pegar algumas tabelas, né, dos coeficientes KC e KS lá da apostila de Bastos da Unesp, certo? Então, essa é a bibliografia que a gente vai utilizar aqui nas nossas aulas. Bom, mas antes de começar, eu queria fazer algumas considerações a respeito das vigas, né? Sobretudo ao modo que a gente vai dimensionar. Assim como as lajes, as vigas elas vão ser dimensionadas considerando o estado limite último, né? Quando a gente faz o cálculo da armadura, que deverá resistir ao momento fletor, né? Que é a causa das tensões normais nas seções em que atua, a gente sabe que esse cálculo vai ser o ponto mais importante no detalhamento das peças de concreto armado. Esse dimensionamento feito no estado limite, ele impõe que na seção mais solicitada sejam alcançadas as deformações específicas limite dos materiais, né? Ou seja, o estado limite último, ele pode ocorrer tanto pela ruptura do concreto comprimido, certo? Como pela deformação excessiva da armadura tracionada, tá certo? Aí, pessoal, o que a gente tem que levar em consideração? Quando a gente determina as ações e a gente utiliza os coeficientes de ponderação da norma, né? Aqueles coeficientes que, como a gente viu em Lages, eles estavam relacionados com o tipo de combinação, com as ações variáveis, permanentes e as situações às quais a estrutura estava exposta, né? A gente tem que perceber que nessa situação, o momento fletor que a seção ela é capaz de resistir é X vezes maior que aquele que poderá realmente atuar na estrutura, justamente pela utilização desses coeficientes, certo? E aí existe uma norma específica onde isso é discutido, é a NBR 8681 lá de 2003, certo? Tem essa discussão sobre esses coeficientes, né, de ponderação. Bom, dentro disso, o estudo das seções de concreto armado, eles vão ter como objetivo comprovar justamente que, sob solicitações, né, que são os efeitos das ações que atuam nas estruturas, essas solicitações de cálculo, a peça ela não vai superar os estados limites, né? Obviamente, supondo que o concreto e o aço tenham como resistências reais as resistências características minoradas, né? Resistências de cálculo. Dessa forma, as solicitações de cálculo serão aquelas que são alcançadas, que se alcançadas, né, levarão a estrutura a atingir o estado limite, caracterizando a sua ruína. Certo? Aí a gente já viu lá na nossa aula de fundamentos, né, a definição de vigas. Vigas são elementos, nesse caso específico de concreto armado, lineares, né, onde uma dimensão predomina sobre outras duas, certo? Elas podem assumir quaisquer formatos, né? Porém, na prática, as peças são comumente retangulares. A gente viu, por exemplo, anteriormente, que no caso das lajes nervuradas, as nervuras atuavam como vigas seção T, né? Então, elas podem assumir quaisquer formas, né? Pela essa flexibilidade de formato que o concreto tem. Entretanto, o mais comum a gente vê nas edificações, principalmente, são as vigas com seção retangular, certo? E aí, essa metodologia que a gente vai ver a seguir, ela é levada em consideração apenas para a seção retangular. Se você quiser fazer a viga com seção T, com seção I, as considerações serão diferentes e aí existe uma outra metodologia de cálculo adaptada para esses outros tipos de seções, certo? Aí, pessoal, a gente está vendo a seção transversal de uma viga de concreto, né? E aí as peças
tá aí dizendo, né? As peças que estão submetidas à flexão simples possuem uma região dentro da sua seção transversal que sofre os efeitos da tração e outra que sofre os efeitos da compressão. Então, a gente vê aí nessa seção da viga, a gente vai ter uma área que vai sofrer tração e outra área que vai sofrer compressão. E aí, dentro disso, a gente tá vendo aí esse termo flexão simples, a gente tem vários tipos de flexão. A gente já viu durante nossas aulas, né, lá em resistência dos materiais, o que era a flexão. Então, a gente tem a flexão normal, que pode ser simples e composta, né? A flexão oblíqua, a flexão simples, a flexão composta, flexão pura e flexão não pura. No caso da flexão simples, é quando a gente não tem esforço normal atuando na seção, né? A gente não tem esse esforço normal, nem de tração e nem de compressão. E essa flexão simples, ela pode ser normal ou oblíqua, tá? Então, a gente está considerando aqui a flexão simples. Então, a gente está vendo aqui, ó, a área de concreto, como a gente também já viu lá no começo, quando a gente falava de fundamentos, o concreto ele resiste mais à compressão do que à tração, certo? Então, a função do aço na estrutura de concreto é resistir aos esforços de tração. Então, quando a gente vê essa seção aqui, nós notamos que AC vai ser a área que vai resistir à compressão, a área de concreto, e esse AS corresponde à área de aço da nossa viga, tá? Outros elementos que a gente vai até achar semelhante aqui ao que a gente viu lá em lajes nervuradas é o BW, que será a largura da nossa viga, o H, que é a altura, e o D, que é a altura útil, né? Que vocês devem estar lembrados, que é justamente a distância entre o centro de gravidade da armadura tracionada até a face mais comprimida do elemento estrutural. Dentro disso, a gente pode perceber aí ao lado, né, que nós temos um binário de forças, né? Esse RST é a força do aço, né? E esse RCC a parte do concreto, né? Quando submetida a um esforço, né, a seção vai ficar dessa forma. E aí lá, como eu falei também, lá na nossa aula, né, existe uma região, ó, que a gente vai perceber que não há nenhum esforço, né? Então, aqui em cima, ó, a gente tem a parte da compressão. Aqui embaixo, nessa situação, a gente tem a parte da tração, né? E aqui a gente tem uma linha onde a gente não tem nenhum esforço atuando, nem de tração, nem compressão. Essa linha, essa altura, ela é chamada de linha neutra, representada aí por LN. Esses outros elementos são algumas considerações feitas para simplificar, né, o dimensionamento das vigas. Então, ó, para peças de concreto armado, devido ao concreto possuir baixa resistência à tração, apenas a armadura é considerada responsável pelas forças de tração existentes, né? Que é como eu falei para vocês, essa parcela aqui do binário de forças, né? RST, que corresponde ao aço. E de forma similar, né, essa parte aqui corresponde à do concreto. Na região comprimida, a 6118 permite que o diagrama de tensões possa ser simplificado para o modelo retangular, como a gente está vendo aqui, ó, ao lado, né? Com altura 0,8x, sendo que esse x é a distância da linha neutra à borda mais comprimida, né, da seção transversal. Então, a gente tem aqui o que acontece, né? Como pode-se ver na figura abaixo, as forças RCC e RST, elas são opostas e devem gerar um momento nulo na seção da linha neutra, né? Então, se a gente determinar o momento, aí a gente vai ver que esse momento ele deve ser nulo, tá? Então, o diagrama, ele é assim, né? Parábolo, em forma parabólica, e aí a norma permite que a gente simplifique dessa forma aqui, certo? Assumindo essa configuração, e aí esse retângulo aqui, ele vai ter uma altura de 0,8x, tá? O objetivo geral do dimensionamento, pessoal, vai ser determinar quanto de área de aço deve ser colocada na viga, de modo que a mesma possa suportar os carregamentos a qual estará submetida. E aí, como eu já falei, esse dimensionamento ele deve ser feito para o estado limite último.
Qual é o procedimento de cálculo, pessoal? Qual é o passo a passo? Bom, primeiro eu coloquei aí o vão efetivo, mas de fato, primeiro a gente vai fazer a estimativa das dimensões da nossa viga, né? A gente vai conversar isso um pouquinho mais à frente. Mas aí nós temos vão efetivo, a estimativa da altura, depois a gente vai determinar as ações atuantes, determinar as reações, e aí, depois que a gente tem as reações, a gente precisa elaborar o diagrama de momento fletor e de esforço cortante. O diagrama de momento fletor, ele vai servir para a gente calcular a armadura longitudinal, né, a armadura de tração. Já o diagrama de esforço cortante serve para a gente calcular os estribos da nossa viga. A gente vai fazer pelo método simplificado, assim como foi lá em lajes nervuradas, né? A partir da determinação dos coeficientes Kc e Ks. Depois a gente calcula as armaduras. Vai também fazer o cálculo das armaduras mínimas, né? Ou ainda, a gente pode calcular o momento mínimo e aí ver se o momento que a gente tem na seção, ele é maior que o mínimo, né? Se for maior que o mínimo, a gente pega o momento de cálculo. Se for menor que o mínimo, a gente pega o momento mínimo e aí também vai para a área de aço adequada, né? Se a gente estiver fazendo análise da área de aço, né? Ao invés de analisar o momento mínimo, a gente sempre vai pegar a maior área de aço, entre a área calculada e a área de aço mínima, certo? E também faz a verificação da estabilidade lateral. Além disso, que não tá aqui, a gente vai ver o domínio, né? Que aí mais pra frente a gente vai falar sobre isso. E calcular a altura da linha neutra, tá certo? Bom, começando aí do vão efetivo. Hoje a gente vai falar do vão efetivo, da estimativa da altura e das ações atuantes, tá certo? Bom, de forma bem similar ao que a gente viu anteriormente, né, lá em Lages, o vão efetivo ele vai ser L0 mais A1 mais A2. Sendo A1, né, o menor valor entre T1 sobre 2 ou 0,3H. Nessa situação, quem é T1? Pessoal, T1 vai ser o apoio, né? Então, no caso, a gente vai considerar o pilar sobre o qual a viga está apoiada, certo? E 0,3 vezes H, o H é a altura que eu estimei para a minha viga, certo? De forma similar a 2. O T2 vai ser o apoio, e aí a gente vai considerar como é que o pilar está posicionado para fazer nossas considerações. E 0,3H, novamente 0,3 multiplicado pela altura da viga, certo? Então, aí a gente determina o vão efetivo. Como é que a gente estima a altura? Geralmente, pessoal, muitas pessoas, elas dizem o seguinte, que a altura, ela corresponde a 10% do vão da viga, tá? Mas outra forma de você estimar a altura é dividir o vão efetivo por 12, certo? E aí tá dizendo, LEF é a medida de eixo a eixo entre pilares, ou ainda o vão efetivo que você determinou através da expressão anterior, certo? Mas nem sempre o que tá dizendo aí é válido, né? Como tá dizendo aí, é apenas uma estimativa. Às vezes, depois do dimensionamento, a gente vai notar que as vigas elas não vão passar, ou a viga não vai passar em determinados critérios estabelecidos pela norma, e aí talvez a gente precise mudar as dimensões, né, mudar a altura, mas isso aí vai depender do que a gente encontrar lá no final, que também depende das ações atuantes, né, do momento de cálculo e de vários outros fatores, né? Bom, nas ações atuantes, o que a gente deve considerar? O peso próprio da viga, a reação das lajes e a carga de paredes. Lembrando, pessoal, que na reação das lajes já está embutido o peso advindo de revestimentos, né, de várias coisas. Então, a laje vai descarregar as suas reações nas vigas e aí isso tem que ser contabilizado, certo? O peso próprio. O peso próprio ele vai ser dado pela área da seção da viga, multiplicado pelo peso específico do concreto, né? Que a gente vai utilizar 25 kN por metro cúbico. Essa área da seção transversal ela tem que estar em metros, certo? Em metros quadrados, desculpa. Então, as dimensões têm que estar em metros.
para cargas das paredes, né? Considerando, pessoal, aqui que as paredes elas estão distribuídas ao longo da vida, com uma carga linearmente distribuída, certo? Pode haver, pessoal, de ter uma parede ou um pilar atuando como uma carga concentrada na viga, e aí você vai considerar de outra forma. Ainda pode acontecer de ter uma viga chegando na outra e você ter que considerar, além dessas ações que eu falei, a reação dessa outra viga. Mas aí são casos que a gente vai analisar, né, por partes quando acontecer, certo? Não é uma regra geral isso acontecer. Para o peso da parede, a gente considera o peso específico da argamassa de revestimento, né, multiplicado pela espessura dessa argamassa de revestimento. Então, a gente considera essa espessura que vai ser utilizada no revestimento, mas a gente também considera a parte da alvenaria, né? E a gente vai ter que ver o peso específico dessa alvenaria lá na 6120, multiplicado pela espessura da alvenaria. Isso aí vai depender do tipo de tijolo que eu estou utilizando, do tipo de bloco que eu estou utilizando. E aí, tudo isso aí multiplicado pela altura da parede que vai estar sobre a viga, certo? Então, para calcular o peso da parede, a gente faz essas considerações e a gente vai observar aqui, ó. A gente tem o peso específico em kN por metro cúbico, uma espessura e argamassa em metros, então aqui a gente vai ter um carregamento em kN por metro quadrado. Aqui também, né, ó, kN por metro cúbico vezes uma espessura que está em metros. E quando a gente multiplica aqui por metros, a gente fica com a carga distribuída. Então, toda carga que vai ser jogada na viga, ela tem que estar em kN por metro, certo? Vamos lá, essa parte aqui já vai ser a parte do dimensionamento, né? Mesmo antes de falar do momento fletor. Mas, para a gente concluir essa aula de hoje, né? Como eu falei que falar até aqui, né? A parte de ações atuantes. Vamos voltar aqui para a gente ver o nosso roteiro, né? Como eu falei que a gente ia falar até a parte de ações atuantes, o que é que a gente vai fazer? Ao final, quando a gente calcular todas essas ações, a gente vai somar, né? Multiplicar pelo coeficiente de ponderação, né? Da combinação normal de ações, as combinações últimas normais, como a gente já vem falando, né? Ao longo dessa aula. E aí, a gente vai precisar determinar as reações, né? Porque essas reações elas vão ser utilizadas posteriormente para dimensionar os pilares. E aí a gente vai calcular o momento fletor dessas vigas, vai ver as condições de engastamento dessas vigas, né? Que são casos à parte. Vamos analisar se a viga é contínua, se a viga é biapoiada e as particularidades a respeito dos esforços solicitantes atrelados a cada tipo de viga, certo, pessoal? Eu vou começar fazendo o exemplo, né, assim como eu fiz em Lages, mas hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês utilizem esse conhecimento na vida profissional de vocês. Até mais!